Você já parou para pensar nas razões que fazem a ansiedade, a hiperatividade e a síndrome do esgotamento energético, burnout, serem problemas tão comuns atualmente? Pois bem, de acordo com o filósofo Byung-Chul Han, em seu livro Sociedade do Cansaço, estes problemas são sintomas, sinais de uma hipertrofia do que pode se chamar de vida ativa, em detrimento do enfraquecimento e desvalorização da vida contemplativa. Explico. Han, que é um filósofo sul-coreano, faz uma nova leitura dos conceitos de vida ativa e contemplativa extraídos da filosofia de Hannah Arendt e identifica um fenômeno generalizado no planeta. O homem pós-moderno está, para ele, em certo sentido, viciado no agir. Ele desaprendeu a contemplar o mundo à sua volta e foge imediatamente de qualquer coisa que lhe provoque tédio. No que tange à vida ativa, a atividade contemporânea está assentada no imperativo da positividade, que tem uma de suas expressões no que alguns chamam de ditadura da felicidade, no qual qualquer sentimento negativo é logo descartado, em razão da necessidade de se reproduzir uma mentalidade coletiva de alegria, sucesso e progresso. Isso pode ser facilmente visto nas redes sociais. Constitui-se, assim, um modo de vida superficial que desconsidera o valor de estados de ânimo negativos e os medicaliza o mais rápido possível. Em síntese, estados mentais que demandam contemplação não são bem quistos no frenesi social, no qual as pessoas devem se comportar como modelos em cartazes de dentistas. Da mesma forma que o planeta se mantém em condições favoráveis à vida por meio dos pares complementares, noite e dia, calor e frio, movimento e repouso, entre outros, o ser humano precisa da vida ativa e também da contemplativa para seu equilíbrio. Conforme Han, a hipervalorização da vida ativa, ocasionada por uma série de fatores, tais como a dissolução das narrativas religiosas e o distanciamento do ser produzido por muitas filosofias modernas, tem transformado a mentalidade humana. Vivemos agora no que ele chama de paradigma do desempenho. O mantra ou fórmula desse paradigma é o seguinte: você pode, nós podemos e todos podem. Sabemos, é claro, que nós podemos em muitos casos, mas não em todos. Mas a sutileza dessa fórmula encerra o dever de poder, a obrigação autoimposta de ser capaz sempre. Deste modo, os sujeitos se autoexploram e esgotam-se na medida em que descobrem que não são máquinas, mas sim, como diria Nietzsche, demasiadamente humanos. O excesso de ação, sem a sua contraparte contemplativa, tem produzido uma sociedade relativamente caótica, terreno fértil para muitos transtornos mentais. Quem hoje consegue ler um livro ou assistir a uma palestra sem checar as redes sociais, sem se perder em pensamentos, sem se sentir entediado ou ansioso? Quem? Na visão de Han, a sociedade está cada vez mais hiperativa e menos criativa. Quase não produz mais nada de novo, mas reproduz, intensifica e acelera o que já está disponível. Não contempla, muito menos medita, a não ser que seja uma versão de yoga fast food. Como consequência, temos o cansaço, o enfado e muitas vezes a falta de sentido de vida. E por isso podemos perguntar: por que de toda essa correria? Para onde estamos indo? Felizmente, nem tudo está perdido. O restabelecimento da vida contemplativa e a desabsolutização da vida ativa são medidas que podem ser tomadas para amenizar os efeitos da sociedade do cansaço, pelo menos no âmbito individual. Em síntese, revitalizar a vida contemplativa implica em: número 1. Desenvolver um novo olhar, isto é, aprender a silenciar a mente e cultivar a calma e a paciência no dia a dia. Número 2. Domar os seus cavalos interiores, ou seja, aprender a não reagir automaticamente aos estímulos externos. Por exemplo, ao ser ofendido por alguém, criar um intervalo entre a percepção da ofensa e a sua reação, para, a partir disso, ser capaz de emitir novas respostas e mudar seu comportamento. Nietzsche já dizia que a incapacidade de manejar os próprios impulsos era um indício de fraqueza e exaustão. E número 3, para encerrar, aprender a fazer pausas e a dizer não ao que acelera, dispersa e aliena. Aqui entra o que o Hegel, filósofo alemão, chama de potência negativa,
que é a capacidade de não fazer algo que se pode fazer. Ou seja, se nós apenas tivéssemos o poder de fazer algo e não o de não fazer, isso nos levaria a uma hiperatividade destrutiva, que me parece ser exatamente o caminho que nós nos encontramos hoje. Logo, a capacidade de não fazer é essencial para a vida contemplativa, e é por isso que em certas práticas zen budistas busca-se a abstração de todas as distrações e elementos estranhos à consciência até se alcançar a pura negatividade do não fazer, que não é um estado de passividade ou letargia, mas sim um estado contemplativo, no qual a atenção repousa em si mesma sem se dispersar.